pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 11 de Filosofia do Direito, Justiça Política, tá bem? E aqui nós temos, nós vamos trabalhar hoje os três tipos de justo, né? Mas vamos iniciar pelos três tipos de justo. Mas o nosso tema aqui é justiça política. É disso que a gente vai trabalhar. E aqui a gente vai começar com a justiça privada. Nós vamos utilizar Aristóteles hoje. Tá? Nós terminamos a semana passada, na aula passada, na aula 10, falando sobre comunidade política. Tem uma frase do Aristóteles que diz o seguinte: olha, toda comunidade tem um tipo de amizade e um tipo de justiça. Imagine a comunidade familiar, ou a comunidade escolar, a comunidade acadêmica, né? Todas elas têm um tipo de vínculo entre as pessoas, que Aristóteles chama de amizade, né? A gente trabalhou isso, e também um vínculo acerca do que é devido a cada um, né? Um vínculo de dever ser, um vínculo jurídico, né? A gente pode dizer em sentido lato, um vínculo de justiça. Então, nós vamos trabalhar aqui então, a ideia de justiça política, que é o primeiro modo, digamos assim, dentro da tradição ocidental, pelo qual o direito é expresso, né? A justiça política é a justiça de uma comunidade política. É aquilo que nós chamamos de direito, né? Mas a comunidade política, para nós, aqui, sempre está vinculada a uma ideia de república, né? Tá bem? Então, vamos começar aqui com os três tipos de justiça de Aristóteles, num sentido bastante geral, né? Mais tarde, quando a gente fala dos três tipos de justiça em Aristóteles, nós vamos nos referir à justiça geral, distributiva e comutativa. Então, vamos começar com a justiça privada. Aristóteles diz assim: nós passamos nossos dias com pessoas da nossa família ou nossos amigos. E tudo que nós podemos fazer em relação aos nossos amigos é deixado à nossa discrição. E isso é a justiça privada. Tá? Ao passo que aquilo que nós devemos a nossos concidadãos é objeto da lei e não é deixado à nossa discrição. Vejam que ele está fazendo uma diferenciação. Claro que é uma justiça entre amigos, né? Você não faltar com a palavra dada, auxiliá-lo quando ele pode, isso é algo devido. Tá? Quando ele necessita, perdão, né? Fazer um empréstimo de dinheiro, tá? Isso são algumas coisas que são devidas aos amigos, né? Respeitá-lo na sua integridade. Agora, tem muito disso, né? Respeitá-lo na sua integridade física e psíquica é jurídico em sentido forte. Mas se eu devo emprestar algo ou não para um amigo meu, tá? Isso faz parte da justiça privada. Isso faz parte do tipo de convenção ou prática que materializou nossa amizade ao longo do tempo. Tá bem? Alguns mantêm vínculos, né, com as pessoas que eram prestadores de serviço agora na pandemia. Tá? Não é um dever estrito do sentido jurídico, é deixado à discrição da pessoa. Tá? Faz parte da justiça privada. Ao passo que aquilo que nós devemos a nossos concidadãos é objeto da lei e não é deixado à nossa discrição. Tá? Se você tem um vínculo trabalhista, aquilo que você deve ao teu amigo, a um prestador de serviço que você não tem um vínculo formal, aquilo que não está regulado pela lei, bom, isso não é deixado à tua discrição, tá bem? Então, vejam, né? Isso é a justiça privada, é uma forma de justiça que existe na família, existe na relação entre amigos, tá? Mas nós vamos avançar em relação à justiça política. Não é a justiça política depende da lei. Mas também tem a justiça absoluta. O fato de que o juiz considere algo justo, diz Aristóteles, não se segue que seja justiça absoluta. Aplauso de Caion. Né? A justiça absoluta é a justiça natural, né? Que existe para além das convenções de uma comunidade política. Que o juiz considere algo justo não quer dizer que seja a justiça absoluta. Que o legislador considere algo justo não é a justiça absoluta, não é a justiça natural. Aristóteles dá um exemplo, né? A igualdade segundo o valor axios é a igualdade proporcional. Um certo valor aqui é o critério que nós vamos ver depois, um critério de distribuição. O valor pode ser a necessidade, a cada um segundo a necessidade, sua necessidade. O valor pode ser o trabalho, a cada um segundo o seu trabalho. O valor pode ser o mérito, a cada um segundo o seu mérito.
Então, a igualdade, segundo valor, é a igualdade proporcional. Se X tem mais mérito que Y, recebe mais, né? Se X tem mais necessidade que Y, e o critério valorativo é a necessidade, ele recebe mais. Todos aceitam na distribuição que a igualdade, segundo o valor, é a justiça absoluta. Vejam, aqui está aparecendo, está se manifestando uma ideia bastante interessante, né? A ideia de que a justiça absoluta é uma justiça analítica, é uma justiça conceitual, em toda a distribuição, segundo um critério, tá? A distribuição deve acompanhar proporcionalmente o critério. Tá? Isso é analítico, isso é a priori, isso é justiça absoluta. Mas Aristóteles, assim, não estamos aqui em busca da justiça absoluta, mas da justiça política. Quando ele introduz o tema da justiça política no livro 5º da Ética Nicômaco. Tá? Mas a gente vai ver que ele vai ter que falar da justiça absoluta também. Porque parte da justiça política é uma justiça natural, tá? Ou seja, ela tem esse caráter absoluto. Justiça política. A justiça política ocorre entre as pessoas que se associaram para alcançar uma existência autossuficiente, autarqueia. Estou citando Aristóteles. Tá? As pessoas numa família não se associaram para alcançar uma existência autossuficiente. Num clube também não. Mas entre as pessoas, numa polis, numa cidade-estado, ou num estado, como a gente diria hoje, numa comunidade política, as pessoas se associaram para alcançar uma existência autossuficiente. Que todos os bens econômicos, artísticos, tá, culturais, né, a pessoa tem acesso. Pessoas livres e iguais, seja geometricamente, seja aritmeticamente. Depois a gente vai ver que essa igualdade geométrica e aritmética correspondem à justiça distributiva e comutativa. Mas nós vamos deixar isso para mais adiante. O importante é o seguinte: na comunidade política eu tenho uma vida plena, tá? Não falta nenhum bem. Há uma série de bens que a família, a gente já viu isso, né? Há bens que a família fornece, há bens que o vilarejo fornece e há bens que a cidade fornece. Só na cidade, só na comunidade política, só na polis, eu tenho todos os bens. Por isso que ele fala numa vida autossuficiente. Tá? Por um grego, não haveria nada além da polis que ele poderia ser ofertado. Ali ele tem saúde, ali ele tem a educação, ali ele tem o teatro, ali ele tem a sua religião. Tá? Tudo que ele não pode obter nesses níveis menores de integração social, a saber, a aldeia, aldeia não, a família e o vilarejo. Assim, entre pessoas que não são livres e iguais, não há justiça política, mas somente um certo tipo de justo, que recebe esse nome somente por semelhança com a justiça política. Tá? Não, ele vai dizer, olha, a justiça entre concidadãos não é a justiça entre pais e filhos, tá? Porque eles não, os filhos não se colocam em relação aos pais como livres e iguais. Então, tem uma semelhança com a justiça política. Tá? A justiça política existe para aqueles cujas relações estão reguladas pela lei. Lembram, né? Tá? Aquilo que a lei determina não é deixado à nossa discrição. A lei não determina como vai ser a relação com o nosso amigo, mas a lei determina qual vai ser a nossa relação com o nosso concidadão. Então, a justiça política existe para aqueles cujas relações estão reguladas pela lei, e a lei se aplica àqueles para quem pode haver injustiça. Pois a justiça do juiz é o discernimento entre o justo e o injusto. Por isso não se tolera que um ser humano governe, mas a lei. Isso porque um ser humano toma para si mais do que lhe é devido e se torna um tirano. Quando se recorre ao juiz, vai dizer Aristóteles, né, o juiz existe para aplicar a lei. O juiz vai discernir entre justiça e injustiça a partir da lei. E não se tolera que um ser humano governe, que o juiz governe, né? Ou que haja um governante fora da lei, né? Extra-legal. Mas a lei, né? Não queremos estar submetidos a esta ou aquela pessoa, mas unicamente à lei. Isso porque, né, um ser humano toma sempre para si mais do que lhe é devido e se torna um tirano. Mesmo aquele que quer fazer o bem ao outro, né, toma para si mais do que lhe é devido. Se alguém em nome da lei, um julgador, um juiz em nome da lei, tá, ele
em nome da lei não, em nome da justiça, ele ultrapassa aquilo que é devido à parte pela lei, segundo a lei, ele tomou mais para si do que lhe é devido, né? Porque ele foi além da sua competência. A sua competência termina onde termina a lei, tá? Para isso que ele existe, para fazer a justiça política. E a justiça política, ela se dá no interior da lei, né? Só existe para aqueles cujas relações estão submetidas à lei. Comentário. A justiça política é a justiça pública. E aqui é um comentário, tá, que diz o seguinte: Aristóteles possui visivelmente a ideia de que o advento da lei, reprimindo a injustiça, e o advento da comunidade política são simultâneos, pois o propósito de uma comunidade política é reunir chefes de família, de clãs, de vilarejos, que até agora eram rivais, se não hostis entre eles. O advento da lei e o advento da comunidade política são simultâneos, porque agora o que é devido a cada um no interior da comunidade, e toda a comunidade tem que estabelecer o que é devido a cada um, se dá pela mediação da lei. Então, vocês imaginam os chefes de clãs ou os chefes de vilarejos, né, se reúnem e formam uma polis. Estes regulam cada um suas próprias relações familiares ou clânicas de um modo extralegal. É a justiça privada que a gente falava antes. Mas não são capazes, sem lei, de acomodarem seus interesses no interior de uma comunidade política, criada expressamente para realizar um interesse comum. É impossível, né, que eles obtenham justiça e não vale a lei do mais forte, sem uma lei que acomode os interesses de todos, né, que diga respeito ao interesse comum, ao bem comum. Elementos da justiça política. A justiça política, então agora nós vamos dissecar o conceito que Aristóteles deu. Né? O primeiro elemento do conceito de justiça política, o primeiro pressuposto é que a ideia de comunidade política. A justiça política ocorre entre pessoas que se associaram para alcançar uma vida autossuficiente. É o que a gente leu. Então, a polis pretende fornecer a todos os bens necessários e suficientes para a plena realização do ser humano, a vida boa. Tá? Para um grego, isso era, né, ter um médico na cidade, coisa que você não tem no vilarejo. Você vai ter espetáculos teatrais, tá? Que eles faziam parte do culto religioso. Você vai ter jogos atléticos, vai ter educação, na gramática e na ginástica. Tá? Todos esses bens são fornecidos, então, pela polis. Né? Só lá a vida é autossuficiente. Né? A justiça política, então, é a justiça de uma comunidade política. Outro item é a liberdade. Né? As pessoas são livres, isso é, lembram, né? Entre os livres e iguais. Tá? Entre pessoas livres e iguais da justiça política. Por isso que eu sempre falei para vocês, né? O direito só funciona em uma espécie de integração social, né, que reconheça o outro como igualmente livre. A gente falou que isso, institucionalmente, dependeu daquilo que nós chamamos de um regime que nós chamamos de república, né? As pessoas são livres, isto é, sua vida e seus vínculos dependem somente das suas escolhas, né? Aristóteles, quando começa a Ética, o Demo, diz assim, olha, eu estou escrevendo esse livro para aqueles cuja vida depende da sua escolha, tá? E vocês sabem que isso excluía muita gente na época, né? As pessoas respondem por suas escolhas, elas são imputáveis. Quem fala em direito fala em liberdade, tá bem? Não se fala em um tipo de controle social, um meio de integração social que despreza a liberdade. Tá? Isso nós temos outro nome, né? Tirania, ou fundamentalismo, algum modo de integrar as pessoas que não seja mediado pela liberdade. Mas o direito pressupõe a liberdade, porque o direito trabalha com a ideia de imputação, que você é autor dos teus atos e responde por eles. Então, a liberdade confere ao ser humano status de sujeito de direito. Tá? Sem a pressuposição da liberdade, é possível dizer que alguém pode ser titular de direitos e deveres. Tá bem? Não vamos pensar ainda nesses casos limite, né? Animais, por exemplo. Igualdade. Pensa que a justiça é igualdade, e para os iguais, e desigualdade para os
desiguais, né? Então, a justiça política se aplica para os livres e iguais. Livres são aqueles cuja vida depende das suas próprias escolhas. Igualdade, bom, a justiça é igualdade, né, para os iguais e desigualdade para os desiguais. É impossível falar em justiça entre desiguais, tá? Ou seja, você vai ter que ter um padrão de desigualdade. Tá? A justiça é a igualdade para os iguais e a desigualdade para os desiguais. A justiça está relacionada com a igualdade, tá bem? Claro que se a desigualdade for absoluta, não há que se falar em justiça, tá? Bidimensionalidade da justiça política, natureza e convenção. Tá? Agora nós vamos entrar na questão que a justiça política, qual é o estatuto dela? Ela é bidimensional. Tá? Alguma coisa na justiça política, ou seja, no direito, é natural. Alguma coisa é convencional. Tá? Então, Aristóteles diz assim, a justiça política se divide em natural e convencional. Mas o que é justiça natural? Justiça natural, continuo citando, né, é aquela que tem a mesma força em toda parte e não depende desta ou daquela opinião. Tá? Ela tem uma validade e um alcance, portanto, universal. Não depende dessa ou daquela opinião. As convenções dependem da doxa, né, da opinião. As convenções, os nomoi, né? Nomos é tanto lei como convenção aqui. Né? A, a justiça natural não depende desta ou daquela opinião, ou desta ou daquela convenção. Entre os iguais, o bom e justo é que tenham partes iguais, diz Aristóteles. Já que é contrário à natureza que os iguais não tenham partes iguais. E nada do que é antinatural é bom. Tá? Vejam, o que ele está falando aqui? O que é o natural para ele? O natural não é um conteúdo específico. Tá? O que ele está chamando de natural aqui é a essência do conceito de justiça. Ou que nós chamamos lá de forma. Né? Ou seja, entre os iguais, o bom e o justo, o natural, o conceitual, o analítico, é que tem partes iguais. Isso faz parte da definição de justiça. Justiça é tratar os iguais de modo igual. Já que é contrário à natureza. É contrário à natureza da justiça. Que os iguais não tenham partes iguais. Tá? É contrário à definição de justiça. Bom, isso está no direito. Não é assim? Toda vez que nós consideramos casos iguais, nós temos que tratá-lo igualmente. Ah, quem é que decidiu isso? É opinião de quem? Ah, isso é cultural, isso é uma convenção, isso é aqui. Não, não, não. Em qualquer lugar do mundo é assim. Aliás, em qualquer momento da história é assim. Se eles são considerados pelo direito como iguais, devem ser tratados iguais. Tá? Como iguais, né? Devem ser tratados igualmente. Isso é analítico. Né? Tratar os iguais de modo igual, então, é a natureza, essência, conceito, forma da justiça. Tá bem? Isso é a justiça natural. Então, se perguntarem, na experiência jurídica, professor, no nosso direito brasileiro, no século XXI, tudo é convenção? Tudo é cultura? Não, 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 não. Tá? A gente trabalha com o conceito de justiça. E o conceito aqui pode até ter emergido na experiência histórica, mas agora ele não está mais à disposição da opinião. Tá? Vamos dizer que no Brasil nós vamos fazer uma convenção agora que o justo é tratar os iguais de modo desigual, tá? E os desiguais de modo igual. Isso é impossível, tá? Faz parte da definição. Ok? Então, essa é a experiência que todos nós, esse é o momento que todos nós somos justnaturalistas aqui. Né? Nós temos que admitir que é um elemento natural, ou seja, convencional, formal, conceitual na nossa experiência jurídica. E agora nós vamos para a noção de justiça convencional. A justiça convencional é aquela que originalmente pode ser desta ou daquela maneira, mas quando estabelecida, deve ser realizada de modo determinado. Estou citando Aristóteles, tá? A justiça convencional pode ser assim, pode ser assado. Mas quando estabelecida, ou seja, quando positivada, a gente vai dizer, né? Deve ser realizada no modo determinado. O exemplo clássico é, né, dirigir pela direita ou pela esquerda. Tá? Isso pode ser completamente convencional. Né? A nossa mão, né, é diferente
da mão no Reino Unido, por exemplo. Tá? A velocidade máxima pode ser 50, 70, 80, 100, 110. Tá? É indiferente, em si mesmo é indiferente. Mas depois estabelecido, deve ser cumprido no modo determinado. Assim, por exemplo, diz Aristóteles, que o resgate de um prisioneiro custe uma mina, que se deva sacrificar uma cabra e não 2 ovelhas, ou como se deva oferecer sacrifício em honra de Brásidas. Ou seja, tudo isso é convencional. Quanto é que vai um dos nossos ficou prisioneiro? Quanto é que nós vamos pagar pelo seu resgate? Temos determinado sacrifício a Zeus, tá? Ou Afrodite. Vamos sacrificar uma cabra, ou 2 ovelhas, ou 3 cabras, 5 ovelhas. Ou, tá, nós decidimos homenagear o general Brásidas. Que tipo de sacrifício nós vamos fazer? Sacrificar um frango, 2 pombos, 3 pombos, um porco, tá? Justiça natural e convencional na justiça geral. Bom, aqui eu introduzi, né, os conceitos de justiça geral, distributiva e comutativa, pessoal, que a gente vai trabalhar a partir da aula que vem. Eu só quis antecipar essa bidimensionalidade em cada um deles, tá? Faz parte da experiência jurídica, do direito positivo, a justiça geral, distributiva e comutativa. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, né, que algo na justiça geral, distributiva e comutativa é natural. Ou seja, o que nós podemos dizer, se alguém se incomoda com o termo natural, é conceitual e, portanto, não é matéria de convenção. Tá? É natural aos membros de uma comunidade política, na justiça geral, o reconhecimento recíproco como iguais. A justiça geral é aquela que diz respeito à integralidade da comunidade política. É o direito que se aplica a todos. Todos são iguais perante a lei. Mas é convencional o conteúdo do que é devido a cada um. Se nós somos todos cidadãos de uma mesma cidade, todos têm os mesmos direitos. Mas qual é o conteúdo desses direitos? Isso eu não sei, isso é convencional. Mas eu sei que se X tem o direito a A, Y também tem direito a A. Tá? Isso faz parte da definição. É conceitual, é natural, é o elemento natural na justiça geral. Por exemplo, a todos os cidadãos é devido o resgate, isonomia, justiça natural. Cara, se um cidadão nosso está combatendo por nós e caiu prisioneiro, virou um refém agora, é óbvio que ele tem que ser. É impossível que não se tenha a preocupação e o interesse em pagar um resgate. Tá bem? Ou seja, não é só alguns cidadãos que serão resgatados. Todos os cidadãos devem ser resgatados. Mas quanto que nós estamos dispostos a pagar por resgate? Cara, tem a ver com o esforço de guerra, tem a ver com o tesouro público, tem a ver com a quantidade de pessoas que está presa, tá? Então, a quantia do resgate, isso é estabelecido por uma decisão coletiva. Então, quando Aristóteles diz assim, por exemplo, que o resgate de um prisioneiro custe uma mina, que era a moeda, né? Uma unidade monetária da época. Então, bom, isso é um justo convencional. Entenderam, então, né? Nesse ato de pagar resgate de uma mina, resgate por um cidadão de uma mina, o resgate por um cidadão é justiça natural. Tá? Que seja uma mina é justiça convencional. E na justiça distributiva? A justiça distributiva é aquela que trata, né, das distribuições de encargos e vantagens no interior da comunidade política. Bom, nessa distribuição é natural que ela seja feita proporcionalmente a um critério. A gente já viu lá isso, né? Aristóteles chega a dizer isso é a justiça absoluta. Mas é convencional o critério da distribuição. Por exemplo, o critério de distribuição de honras ou recompensas é o mérito pela contribuição na defesa da cidade. Tá? O general Brásidas, tendo lutado décadas pela defesa da cidade, ou seja, se escolheu, né, um critério de distribuição de honras e recompensas. O mérito na contribuição na defesa da cidade. Esse é o critério. Vamos defender, sim, mas qual é o critério? Tá? O mais alto, o mais baixo, o mais esperto, quem que vai ser o mais veloz? Não. Quem mais contribuiu para a defesa da cidade. Então tá, beleza. Esse foi o critério que nós deliberamos para a distribuição de honras e recompensas. Bom, Aristóteles é o exemplo do general Brásidas. O general Brásidas, que lutou décadas pela defesa da cidade, deve receber honras e recompensas
proporcionalmente maiores do que o soldado que lutou uma única vez. Isso é o justo natural. Isso é válido para qualquer cultura. Aqui não tem relativismo cultural, tá? Se eu escolhi como critério o grau de contribuição para a defesa da cidade, o grau dessa contribuição, ou seja, a proporção nessa contribuição, vai afetar a proporção da recompensa. Tá bem? Isso é entender a definição, tá, de distribuição segundo um critério. Agora, o conteúdo, então, das honras ou recompensas, que seja proporcional à distribuição, isso é natural. Mas o conteúdo do que será dado nas honras e recompensas, no exemplo referido, se vão ser sacrifícios, vão ser jogos, homenagens ou dinheiro, isso é matéria de convenção, isso é acordo, isso nós vamos deliberar, tá? Então, isso é o justo convencional. Pegaram? Então, temos tantas distribuições, né? Então, no direito, né? Mas, por exemplo, distribuição. Qual vai ser a alíquota do imposto de renda? Ah, vai ser 27%, 25%, 30%. Tá? Definido assim, vai ser proporcional à renda de cada um. Tá bem? Agora, qual é o quanto? Isso é justiça convencional. Justiça natural e convencional na justiça comutativa. Numa relação bilateral, é natural que ela respeite a reciprocidade entre os membros da relação e a equivalência entre prestação e contraprestação, dano e indenização. Numa relação bilateral, trata-se de manter uma igualdade de reciprocidade entre os sujeitos ou uma igualdade de equivalência entre prestação e contraprestação, dano e indenização. Nós vamos trabalhar a justiça comutativa, que abrange tanto os contratos quanto responsabilidade civil. Mas são convencionais as condições estabelecidas para que exista uma relação voluntária num contrato ou uma relação involuntária no dano. Por exemplo, se uma legislação, que é a justiça convencional, foi decidido assim, determina que as benfeitorias feitas por um locatário sejam compensadas pelo locador, a compensação deve ser equivalente aos gastos. Tá? Essa é a justiça natural. Tá bem? Qual vai ser o que deve ser indenizado? Bom, se isso deve ser indenizado, a indenização deve ser equivalente ao dano. Se isso conta como uma contraprestação, bom, a contraprestação deve ser equivalente à prestação. Isso é natural. Mas isso a gente vai ter um momento para trabalhar agora um pouco adiante, quando a gente entrar nos tipos de justiça, né? Geral, distributiva e comutativa na próxima aula. E aqui, pessoal, eu me despeço de vocês.